Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é alvo de críticas da direita e da extrema-direita para atacar a esquerda e o Partido dos Trabalhadores. O Bolsonaro e a sua turma fazem disso um mantra. Na maioria das vezes, gente, eles fazem isso para desviar a atenção de assuntos que lhes afetam e que eles têm de resolver, como o caso do Queiroz, a morte de Marielle, o Laranjal do PSL, as drogas no avião presidencial, as falcatruas de Moro e por aí vai. Mas para ninguém ter dúvidas sobre o Foro de São Paulo e puder fazer seu próprio juízo, eu quero aqui falar sobre ele, explicar quando, por que e para que surgiu. Vamos lá, vamos conhecer o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos de esquerda e progressistas latino-americanos e caribenhos. O Foro de São Paulo existe desde 1990, quando ocorreu a primeira reunião desses partidos. Ele recebeu esse nome porque a reunião foi realizada na cidade de São Paulo, aqui no Brasil. E a ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula. O objetivo era refletir sobre a crise do socialismo, do capitalismo e sobre o crescimento do neoliberalismo, a face mais perversa do capitalismo. O Foro de São Paulo virou foro permanente a partir do segundo encontro, que foi realizado em 1991, na Cidade do México, com a participação de 68 partidos latino-americanos e caribenhos, e a presença de 12 organizações observadoras oriundas da América do Norte e da Europa. Hoje participam do encontro mais de 120 partidos de 25 países. Mas por que um foro de partidos de esquerda progressistas? Primeiro, vamos falar objetivamente o que é ser de esquerda, na situação que nós vivemos hoje. Ser de esquerda é se posicionar contra a exclusão social, contra a exploração das pessoas, contra a fome e a pobreza, defender maior igualdade social e econômica. Ser de esquerda é defender o papel regulamentador do Estado, para que o Estado trabalhe para mediar a ferocidade do mercado. Ser de esquerda é buscar justiça social. São esses os fundamentos básicos que nos unem. E o Fórum surgiu para debater esses desafios e como enfrentar o avanço do neoliberalismo, essa face mais perversa do capitalismo, aqui na América Latina. Os objetivos do Foro de São Paulo estão expressos na Declaração de São Paulo, documento final aprovado no primeiro encontro em 1990, que está no site do Foro. Os participantes manifestaram lá a vontade comum de renovar o pensamento de esquerda e o socialismo, de reafirmar seu caráter emancipador, de corrigir as concepções errôneas, de superar toda expressão de burocratismo e toda ausência de uma verdadeira democracia social e de massas. A democracia é o fator mais importante para nós. Desde então, o Fórum de São Paulo tem acontecido a cada 1 ou 2 anos em diferentes cidades da América Latina. Ponto vital para o PT nos debates do Foro é a democracia e a participação do povo nas decisões e processos políticos, bem como a autodeterminação dos povos de cada país. Sem isso, gente, não há justiça social. E nesse sentido, uma das declarações do Foro de São Paulo é clara e manifesta o seguinte: compromisso ativo com a vigência dos direitos humanos e com a democracia e a soberania popular como valores estratégicos, colocando as forças de esquerda e progressistas frente ao desafio de renovar constantemente seu pensamento e sua ação. Nesse ano, o encontro do Foro será na Venezuela, entre os dias 26 e 28 de julho. O evento receberá 150 delegações, com mais de 800 convidados internacionais, que já estão confirmados. Além dos tradicionais partidos da América Latina e do Caribe, que são integrantes permanentes do Foro, foram convidados também organizações da Ásia, do Oriente Médio, da África, da Europa e dos Estados Unidos. Entre elas está uma delegação de 60 membros de movimentos populares estadunidenses que participarão do Fórum de São Paulo pela primeira vez. Nós estaremos lá para trocar experiências e compartilhar ideias, para fortalecer a luta de nossos povos por soberania, democracia, justiça social, desenvolvimento sustentável e inclusão social na nossa região.
No encontro deste ano, estão previstos debates e reflexões sobre os temas do avanço do neoliberalismo e do imperialismo no mundo e na região da América Latina, com suas trágicas consequências, como o aumento da pobreza, das ameaças à democracia e à paz, das tentativas de ingerência econômica, política, social e até mesmo militar na região latino-americana e caribenha. Depois de um período recente em que os governos progressistas de nossa região, na contramão dos rumos do capitalismo mundial, substituindo os governos liberais, retomaram o crescimento econômico com distribuição de renda, reduziram desigualdades sociais, resgataram o papel ativo do Estado para induzir a expansão da economia e ampliar os direitos sociais da população, hoje o quadro é de uma forte ofensiva neoliberal em todo o nosso continente. Os principais eixos desse 25º encontro do Foro de São Paulo são pela paz, soberania e prosperidade dos povos. E nesse contexto, os objetivos se concentrarão nos temas da luta pela paz na Colômbia, pela paz na Venezuela e o apoio aos diálogos da Noruega, pela campanha Lula livre e perseguidos políticos da região e pelo fim do bloqueio econômico a Cuba. Também haverá seminários e oficinas de trabalho da juventude, mulheres, população negra e povos originários, além de parlamentares progressistas. Nosso partido, o PT, histórico membro dessa articulação de partidos progressistas e de esquerda, sempre levou a esse fórum nossas contribuições e reflexões em torno do cenário internacional, com nossa política externa partidária, que sempre foi marcada, gente, pelo internacionalismo. Nossa política externa luta por uma nova ordem internacional, de caráter multilateral, não de alinhamento aos Estados Unidos de forma automática. Também leva em consideração o respeito ao direito internacional comprometido com a solução negociada de conflitos, com o respeito aos direitos humanos, com o combate às desigualdades e à pobreza e com o desenvolvimento sustentável. Gente, esse é o Foro de São Paulo, um espaço democrático de discussões e debates. Por isso, não se deixe enganar pelas fake news, pelas mentiras de Bolsonaro e sua turma. Quanto à Venezuela, país que sediará o foro neste ano, as posições do PT são claramente definidas. Somos pelo fim da ingerência estadunidense nos assuntos internos da Venezuela, pelo fim das sanções econômicas, pelo direito à autodeterminação do povo venezuelano e apoio aos diálogos de negociação promovidos pelo governo da Noruega. É isso, pessoal, a verdade sobre o Foro de São Paulo. Acompanhe por nossas redes as discussões deste ano. Por justiça social, por democracia e pela liberdade de Lula.